Obrigada, Ministério de Música. Queridos, essa noite é um culto um pouquinho diferente. Você que está nos visitando, é uma noite onde haverá também um treinamento e você vai ver como o Senhor te ama, como prepara pessoas para servir você, porque a gente aprende que servir ao Senhor é servir pessoas, amém? Ministério é serviço, e serviço para as pessoas. Tudo que fazemos é visando o bem-estar, é visando que mais e mais pessoas conheçam esse nome que é acima de todo nome. Amém? Que mais e mais pessoas tenham famílias restauradas, vidas restauradas, que vivam em cura, que vivam em prosperidade em todas as áreas, não apenas dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, amém, queridos? Mas é viver pleno, infeliz, em qualquer situação, amém? Glória a Deus. Vamos começar aqui com os slides. Me ajuda aí, Paula. Aleluia. Cuidado e ordem no culto, pode passar. Objetivo do culto, está dizendo aí, né? O culto não se trata somente de você. Deus é o alvo. Amém, queridos? Por isso que nós saudamos, né, a nossa majestade, a razão dos nossos encontros, bem como o motivo do nosso serviço. Quem disse foi o André Martins, eu peguei cola. E ele continua dizendo aqui: nós ministramos a Deus, ouvimos a sua palavra porque precisamos, diga assim, precisamos sermos corrigidos, tratados e ensinados e estimulados ao constante crescimento espiritual, vivendo assim o Evangelho. E lá em 1 Coríntios 14, 26, você está vendo projetado aí, diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? 1 Coríntios 14 fala a respeito do culto, sobre ordem no culto. Paulo está dando instruções àquela igreja, amém? E diz assim: pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Esse falar em línguas aqui está falando quando alguém eleva a sua voz e começa a falar alto para toda a igreja em línguas. Não é aquela línguas que a gente fala que edifica a nós mesmos, que a gente fala baixinho, amém? Então, ele diz, se alguém falar em língua, né, nesse tom assim mais alto, outro vai interpretar o que foi dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Fala assim, todos. Amém, queridos? Então, tudo que for feito é para a nossa edificação. Tem versão que fala para edificar a todos, né? Fortalecer a todos. E aí, o André Martins continua assim: o objetivo não acontece por si só, né? Qual é o objetivo? O objetivo é o Senhor, é prestar culto ao Senhor, mas esse objetivo ele não vai acontecer por si só, aleatoriamente. É preciso intencionalidade. E ela acontece quando todas as partes promovem um ambiente favorável para a manifestação da vontade de Deus. Amém? Então, no culto, todas as partes estão envolvidas. Nós temos os ministros, nós temos os trabalhadores, temos os membros, que às vezes são até ministros e trabalhadores, mas que naquele momento estão ali
apenas, por assim dizer, prestando o seu próprio culto, amém? Recebendo do Senhor, através da vida de outras pessoas. Sempre vai ter esse momento. Uma hora a gente está ministrando, outra hora a gente está recebendo, como já foi dito, né? Cada um canta, outro profetiza, e assim vai. 1 Coríntios 14, 40, diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí o Ministério de Socorros, como a gente está falando de treinamento para diáconos, recepcionistas, conselheiros, fazem parte do Ministério de Socorros. E o que é o Ministério de Socorros? E é todo o serviço que é realizado assim, na igreja, que não seja dentro dos 5 dons ministeriais. Amém? A gente tem até um seminário sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube, você pode visitar lá, e tem uma mensagem, né, que fala somente de Ministério de Socorros. E a gente sempre fala que os 5 dons ministeriais são como se fossem os 5 dedos da mão. Vocês lembram disso, que a gente sempre usa? Né? Aí a gente tem o evangelista, a gente tem o pastor, né, casado com a igreja, né? O evangelista que vai naqueles lugares que ninguém vai, não é assim? Aí a gente tem o profeta, esse aqui, né? Tem o apóstolo, que toca em todos, né? E tem o mestre, né? Eu troquei, né? Troquei. Mestre é o dedinho pequenininho. E o mestre é o dedinho pequenininho. E o evangelista é o grandão, que vai mais longe, amém? O mestre é aquele que catuca lá as escrituras para enxergar coisas que ninguém enxergou ainda, amém? E o Ministério de Socorros, o que é? A palma da mão, que sustenta todos. E a maioria da igreja, queridos, a maioria, a gente sempre corrige isso aqui. A gente vê, principalmente, entre os jovens, ou quando as pessoas começam a fazer o rema, aí falam assim: e aí, qual o seu ministério? Onde você está nos 5 dons ministeriais? Como se todo mundo, toda a igreja, fosse operar nos 5 dons ministeriais. Aí a gente teria os dedos andando aí sozinhos. Não teria nem a palma da mão para sustentar. A maioria da igreja vai fluir no Ministério de Socorros. Por quê? Porque é onde precisa mais. Tem muitos serviços, você não tem noção, querida. Às vezes a gente está sentadinho, a gente não tem noção de quantos serviços, e muitos deles invisíveis. Quando chegar lá no dia, porque nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, eu tenho certeza que você vai se espantar com o galardão que algumas pessoas invisíveis vão ganhar. Mas fulano, eu não vi fazer nada. Mas são as pessoas que estão nos bastidores. São as pessoas que estão ali e como exerce amor, né? Que aguenta a gente. Oh, Jesus! Pessoal da comunicação. Esses aí, gente, vão levar um galardão do tamanho de um bonde. Vão, porque vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do que eles passam. Amém. Sempre sorrindo, sempre com alegria. Amém? Glória a Deus. Cadê Ramon? Ramon vai ganhar um galardão enorme. Aleluia. Aqui. Cada cooperador deve entender que o seu dom e serviço existe para um propósito: edificar e promover crescimento ao corpo, glorificando assim a Deus. Se a gente tem esse entendimento, queridos, que tudo que a gente faz tem um propósito, amém? Tudo realmente fica mais fácil. A gente não fica tão preocupado se está aparecendo, se não está aparecendo. A gente não fica tão cuidadoso da nossa própria vida. Olha o que diz lá em 1 Pedro 4,11. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. É Deus que te dá força.
Amém, ajudador? É Deus quem te dá força. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Então, o Ministério de Socorros é um importante negócio. A Bíblia chama assim, importante negócio. Aquilo que muitas vezes a gente está, por assim dizer, desprezando. Eu tenho um chamado, eu tenho um talento, eu vou servir ao Senhor, primeiramente começando a servir com meus talentos. Amém, queridos? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente despreza isso e quer, não, porque eu queria estar naquela outra posição. Isso não é de Deus, amém, queridos? Então, é um importante negócio. Olha o que está lá em Atos 6:3, né? Está tudo aqui. Pode avançar aí, Paula. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aí está o nascimento dos diáconos, amém? Dessa função diáconos na igreja. E aí nesse mesmo capítulo, verso 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, a gente vê que o serviço do Ministério de Socorros tem ligação direta com o crescimento da igreja. Amém? Olha que importante negócio. Amém? Se não tiver Ministério de Socorros operando, a igreja não cresce, gente. Não cresce. Quem vai ajudar os irmãos? Quem vai recepcionar? Tantos serviços, como eu já falei aqui. Quem vai trabalhar na cantina? Quem vai limpar? Quem vai limpar os banheiros? É um importante negócio limpar banheiro, você não acha? O banheiro, com certeza, ganha uma vida. Não, a gente não fala isso brincando, não. Quando a gente entra num lugar, já a pessoa chegar na igreja, o banheiro está todo sujo, dependendo da pessoa, não volta nunca mais. Melhor nem imaginar isso, irmãos. E quando o Ministério de Socorros não socorre? Fica uma pergunta aí. Nós, que somos ministros de socorros, quando a gente não socorre, o que acontece? Se o crescimento está completamente ligado ao funcionamento do Ministério de Socorros, o contrário também, amém? Vai diminuir, não vai crescer, né? E por que, às vezes, o Ministério de Socorros não socorre? Ou não deseja socorrer? Ou não tem essa visão que hoje a gente está, mais uma vez, abordando aqui. Muitas vezes a gente anda enrolado com os nossos cuidados da nossa própria vida. A nossa vida é importante? O Senhor quer que a gente viva pleno, saudável em todas as áreas? Quer sim, amém? Mas a gente não pode andar embaraçado, sabe? Embaraçado com as coisas desse mundo. Só eu, só a minha família. Ai, minha família está com problema, então eu não posso servir. Gente, eu vou dizer uma revelação. Se todo mundo que tivesse problema deixasse de servir, ninguém serviria. Amém? Tchau, estou indo embora. Se eu for esperar não ter problema para servir, não vou perder o tempo, porque só na glória que a gente não vai ter problema. Amém? Mas quando chegar lá também não vou receber galardão. Amém, gente? Então, assim, problema todo mundo tem. Sabe quem não tem problema? Quem já morreu. Aí não tem problema. Desde que morreu em Cristo, né? Morreu em Cristo, tem até que corrigir isso. Morreu em Cristo, não tem problema. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, estão com problema eterno. E olha que está lá em Atos 20, 24, Paulo falando: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, queridos, vamos deixar de olhar só para a gente. Vamos parar de olhar só para os nossos problemas. Ai, pastor, me tira porque eu estou com problema. Claro que existem situações delicadas que, né, são tratadas com particularidade, mas normalmente as circunstâncias da vida, os problemas da vida que todos nós enfrentamos, não pode nos tirar do serviço. Amém, queridos? Podem acontecer situações graves, podem acontecer situações onde eu fico mesmo incapacitado por um tempo, seja porque eu preciso cuidar de alguém, seja porque eu preciso resolver alguma situação, e com certeza, queridos, nós sabemos que estamos num lugar que cuida de pessoas. E as primeiras pessoas a serem cuidadas são, sim, os trabalhadores, porque nada funciona sem eles. Amém? Então, você tem aí o seu pastor, que vai chamar que ele venha, olha, eu vou tirar você um pouquinho da escala, vai cuidar desse assunto. Na maioria das vezes, a pessoa não precisa nem pedir para sair, ele mesmo chama, não, eu vou tirar você, cuida desse assunto, depois, daqui a pouco, você retorna. Mas esse negócio de, o papagaio está com febre, e aí eu vou sair, nada contra o papagaio, amém, queridos? Mas, às vezes, o papagaio é da vizinha. Olha, o papagaio da vizinha está doente, então eu não posso ir para o culto hoje. É cada situação que as pessoas arrumam para não cumprir escala, para não vir para o culto, para não prestar o serviço, queridos, que a gente fica assim, meu Deus. Amém? Haja criatividade. Aleluia. Boa reputação é um requisito para servir no Ministério de Socorros, amém? E o que é boa reputação? O conceito que as pessoas têm de você, a sua fama. Isso é algo que nós mesmos construímos. Quem constrói a sua fama? É você, amém? Com o nosso comportamento, com o que falamos, amém? Com o que vestimos, nas redes sociais, amém? E aí a pessoa, aqui é uma coisa, na rede social é outra coisa, briga com todo mundo, arruma confusão, tira aquelas selfies, né, que você já sabe, né, se colocando lá na prateleira, né, no açougue, querendo se aparecer, né, briga, críticas, expõe seus problemas, expõe a sua alma. Gente, tem gente que a gente olha, e olha que eu quase não entro na internet, assim, quase não entro nas redes sociais, mas quando olho assim, tem gente que tem tanto problema que eu falo assim, gente, como que o incrédulo vai ver aquilo? É aquela famosa assim, se você tem tanto problema na igreja, eu é que não vou, estou melhor que você. Gente, testemunho. A gente vai ser mentiroso? Não, mas expõe seus problemas no lugar certo, diante do Pai. Amém? Para com isso de lavar sua alma nas redes sociais. Aqueles que me feriram. Eu não sou reconhecido em nada. Aí a gente que lê fica até assim, será porventura comigo? Às vezes eu fico, gente, deixa eu fazer as contas aqui. Esse negócio aí, será porventura comigo? E aí quem está assistindo, que é crente, que não é crente, vai dizer o quê? É alguém da igreja, está vendo como o povo da igreja é? Então, queridos, nossas redes sociais também ministram na vida de pessoas, amém? A gente tem que ter cuidado. Amém. Características do ministro de socorros, de todos os trabalhadores, todo mundo que trabalha na igreja, tem várias. Nós temos um procedimento operacional. Você que trabalha na igreja deve ler o procedimento operacional. Se a gente colocasse aqui, não ia acabar hoje, né? Não ia acabar hoje, e aí as pessoas ainda iam murmurar. Eu acho tão legal, né, que teve aquele avivamento, aquele culto lá naquela universidade nos Estados Unidos, que aquilo foi um culto que nunca acabou, amém? Uma semana, quantas semanas duraram? Nem sei se está durando ainda. Mas, assim, um culto que não acabou.
E aí eu comecei a ver lá nas redes sociais, lá assim, ai, quem dera um avivamento desse no Brasil. O povo que está falando isso, aquele povo, ó, que fica assim, ó. Imagina, um culto que nunca acaba. Ai, quem me dera um culto desse aqui. É ruim de tu ir, hein? Passa. Hoje, eu já vou avisando, hoje a gente vai passar. Então, tem a oportunidade de ficar com aquela fé que estava lá nas redes sociais, lá. Quem me dera um culto desse? Não dera nada. Olha, acaba não? Pontualidade, características. Cumprir a escala, chegar no horário combinado ou antes. Amém, queridos? Deixa eu contar um segredo aqui. Ai, não sei se eu conto. Tem gente que a gente coloca na escala, queridos, e é café com leite, sabia? E aí, não, para o culto de mulher, já falei para o Jaime, não quero esse povo, não. Não. Aí, o pastor é mais misericordioso. Cátia, tem que dar oportunidade. Dá oportunidade no culto dos homens. Então, culto de mulheres, gente pontual, que eu não posso estar aqui. Ai, meu Deus, o porteiro que não chegou. Mas quando tem esse povo assim, aí a gente bota outro para vir, sabia? Se você está na escala e você percebe um irmão sondando assim, varrendo, avalie a si mesmo. Se você não é café com leite, Jaime, bota esse, mas bota outro na retaguarda. Avalie o homem a si mesmo. Amém? Aquele que julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Mas no culto de mulheres você pode ficar tranquilo, que já deu os nomes lá para o Jaime. Se você não vem para o culto de mulheres não é escalado, também você fica ligado que você... Educação, cortesia no trato com todos, amém? Então, a pessoa que está ali na frente, ele é a primeira pessoa que os outros vão ter contato, amém? Outra característica, cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é reconhecida pela evidência do fruto do Espírito. Então, uma vida cheia do... Eu sou muito espiritual. Aquele, sabe? Dá um som Beyblade, né, Karine? Aquele que grita, que prega muito. Glória a Deus por tudo isso. Mas sabe quando a gente mede a espiritualidade de alguém? Pelo fruto, se anda em amor. Amém? É aí que a gente vê se alguém é espiritual, quando anda em amor, o fruto do Espírito. Aí você lê lá na sua casa, Gálatas 5, do 22 ao 23. E aí tem uma advertência aqui. Passa lá. No Ministério de Socorros, esse fruto tem que ser mais evidente, visto que lida diretamente com as pessoas. É muito próximo, amém, gente? Tiago, sabedoria. Vamos falar de sabedoria. Tiago 3. Já estou vendo gente olhando. Ih, será que vai passar mesmo? Eu não queria estar lá no culto que não acabou nunca, irmão. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, quem está falando é Tiago, hein? Não é o pastor Marcelo, não. Está falando assim, ó, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Tiago, irmão Tiago que disse. Imagina, né? Agora, ele continua aqui. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém? E aí eu botei um testezinho aqui da sabedoria. Qual tipo de sabedoria que a gente está andando? Passa lá.
Ei, teste de sabedoria. O que você faz quando não concorda com uma direção da liderança? Faz do seu jeito? Olha o tipo da sabedoria que está vendo aqui, ó. É demoníaca. Reclama e tenta convencer seus colegas, né? Porque tem aquele assim, tá bem, líder, eu vou fazer. Estou obedecendo por fora, mas por dentro. E, às vezes, nem por fora obedece. Não, deixa ele passar, vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Reclama e tenta convencer os colegas, é aquele famoso, você não acha? Você não acha que essa escala está muito apertada? Você não acha que tem que chamar mais gente para trabalhar? Você não acha que não estão olhando o nosso departamento? Você não acha que o líder está errando muito? Olha lá, quem está do lado dele, tem que pegadinho com ele, ó. Repreende, irmão. Fala assim, sai de mim, Satanás. Ou fala direto com o líder. Porque se a gente tem um problema com alguém, o Evangelho nos ensina isso, gente. Se a gente tem algum problema com alguém, o que a gente faz? Chama a pessoa. Você e ela somente. Amém? Se continuou o problema, aí você chama o quê? Vai levar para o pastor. Amém, gente? Mas a gente tem que ter cuidado com isso. E, às vezes, a gente vê umas fofoquinhas, pensa que a gente não está vendo, né, gente? O Espírito Santo revela, mas também a gente não é cego, não. São 40 e poucos anos de praia. Você acha o quê? Passa aí. Diáconos e auxiliares. Por que a gente colocou assim, queridos? Aqui na igreja, a gente tem, ligado ao Jaime ali, ao departamento da diaconia, a gente tem pessoas que, de fato, são diáconos e pessoas que estão auxiliando os diáconos. São menores ou piores? Não, mas não são diáconos, amém? Então, assim, os auxiliares são voluntários que exercem alguma atividade de diaconia. Podem trabalhar na recepção ou como conselheiros, porém, não possuem a titularidade de diácono. No entanto, esses auxiliares podem estarem sendo experimentados ou não. Tem pessoas que são chamadas para trabalhar na recepção e, com o tempo, começa a ser observado. Eu acho que fulano pode vir a ter o título, né, de diácono. Ou não, fulano vai trabalhar na recepção. Glória a Deus, aleluia, é um excelente recepcionista. E vai ganhar um galardão imenso, porque recebeu as pessoas com tanto amor, mas não vai ser diácono. Amém? E aí, principais atividades desse grupo aí, dos diáconos e auxiliares: promover e zelar por um ambiente propício ao bom andamento do culto e zelar pelo patrimônio da igreja. Então, qualquer interferência que vem acontecer no culto, entra e sai, né? A pessoa, aí você chama a pessoa, irmão, você está com algum problema? Senta aqui mais pertinho da porta, com todo amor, com todo acolhimento, amém? Às vezes, alguma criança chorando, a gente sempre vai tratar com acolhimento. Mas, assim, o culto coletivo, uma pessoa... assim, não pode atrapalhar todo o culto, entende isso? Com todo carinho, com toda educação, com toda amabilidade, a gente vai chamar a pessoa, acolher a pessoa, ajudar. Às vezes a pessoa está passando por um problema. E a gente precisa o quê? Acolher, amém? E aí, se a gente vê alguém, não, irmão, a gente tem que andar em amor. Aí vê alguém quebrando cadeira, vê, às vezes, crianças vão lá no banheiro, sobem no vaso sanitário, fica pulando em cima. Né? Acontece. Não é quando está aos cuidados do departamento infantil, não. É quando o culto acaba e está aos cuidados dos pais, aí os pais ficam no... E o filho lá pulando no vaso, ó. Pá, pá, pá. História verídica. E aí, histórias que sempre acontecem. E aí, já pensou, se cai, quebra o vaso sanitário, se machuca, pega uma infecção, porque ali é cheio de bactéria. Olha só o problema. Então, o diácono, não, eu tenho que andar em amor.
Não posso chamar atenção, amor corrige. Irmão, vem cá, filhinho, vem cá. Paizinho, aqui seu filho. Pai, eis aqui seu filho. Filho, eis aqui seu pai. Amém, gente? Recepção e portaria. Servir com alegria, recepcionando todas as pessoas nos cultos e eventos, proporcionando um ambiente acolhedor, desde o primeiro contato com a igreja. E a nossa recepção é famosa, né? No culto de missões, que a gente grava depoimento das pessoas, sempre aparece aqui. As pessoas mais faladas são aquelas que trabalham na recepção. Ah, eu fui recepcionado com um abraço. Eu fui acolhido, não é sempre assim? Olha o que diz aqui. Quando uma pessoa entra na igreja pela primeira vez, ela avalia a atmosfera. A pessoa entra assim, gente, avaliando tudo. É ou não é? Eu também, claro. Pergunta a si mesma, eles me aceitarão? Será fácil fazer amigos? Minha família gostará disso aqui? O visitante chegará rapidamente. Isso, às vezes, a pessoa não pergunta mesmo racionalmente, mas ela está ali, ó, percebendo tudo, seus sentidos, todos os sentidos dela estão apurados, e ela está percebendo tudo, e ela vai logo chegar a uma conclusão, se ela quer voltar ou não. Amém, gente? Conselharia. O propósito do conselheiro é levar os recém-nascidos às verdades bíblicas de forma clara e genuína. Levar o recém-nascido a examinar as Escrituras, plano redentor, novo nascimento e batismo no Espírito Santo. E aqui, gente, a gente não trabalha assim com escala para conselheiros. Ah, eu estou na escala. Não. Todos nós, né, que somos conselheiros, estamos na escala. Amém? Amém? Então, de acordo com a necessidade, a gente vai servir. E a gente vai estar disponível para atuar. Agora, quem pode atuar como conselheiro? Os diáconos, aqueles que têm o título de diáconos. Eles podem atuar como conselheiros. Ministros de música. Ministro, aquele que vem aqui e canta. Por que isso? Porque o ministro de música, ele já está habituado, ele já tem uma desenvoltura, ele já está habituado também a cantar a palavra, porque nós cantamos a palavra. No meio da ministração, ele sempre, né, fala alguma coisa. Então, são pessoas que já estão acostumadas com a palavra. Professores do departamento infantil podem atuar, por quê? Tudo que acontece aqui no culto, acontece lá no departamento infantil. E lá é o professor e as crianças somente. Então, ele tem que saber levar o novo nascimento, ele tem que saber ministrar a cura, ele tem que saber ensinar a palavra, obviamente, e ele tem que saber ministrar batismo no Espírito Santo, porque tudo isso acontece lá no departamento infantil. Amém. Ah, é porque um é melhor e outro é pior? Não. E pode acontecer de pessoas que nem são professores do departamento infantil, nem são diáconos, nem são ministros de músicas, são membros, e às vezes não têm nem outra função, serem chamados para atuar como conselheiros. Amém? Então, hoje, toda a igreja está recebendo esse treinamento. Quer dizer que domingo, toda a igreja, todo mundo é apto para vir aqui orar pelas pessoas? Não. Só essas categorias que a gente citou, e aqueles que, porventura, venham a ser chamados. Fulano, a partir de hoje, você é conselheiro. Se você é conselheiro, você vai saber que você é conselheiro. Se você não sabe que você é conselheiro, é porque você não é. Amém? Ai, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu posso. É porque não pode, é porque não é para ir. Amém? Glória a Deus. Atuação do conselheiro. No ato dos apelos, né? E aí a gente já vai começar a falar uma coisa mais prática. Está vendo? Você que está nos visitando, talvez você... Mas eu vim nesse culto. Mas tudo isso é cuidado para receber você. Amém? Ver com uma igreja séria, que zela pela integridade da palavra e das pessoas. Não é aquele lugar que você vai receber qualquer coisa, vai ser entubado qualquer coisa em cima de você, não. Amém? Então, visitante, se sinta acolhido até nessa noite.
você está tendo o privilégio, por assim dizer, de saber o que acontece nos bastidores. Amém? Então, aí você já sabe, não tem nada embaixo do pano. Conforme... no ato dos apelos, então, quando for feito um apelo, de imediato, um casal de conselheiros vai ficar aqui nas extremidades, um de um lado, um homem, uma mulher, um de um lado, outro de outro, amém, queridos? Conforme as pessoas virem à frente, rapidamente. A pessoa não vai ficar aqui sozinha, lá na frente, abandonada. O conselheiro ele tem que ser rápido. Ele sempre tem que pensar assim, sou eu, não é pensar, será que fulano vai? Quem é conselheiro sabe que é conselheiro, se for 2, um volta, querido. Mas aí o que acontece? Quando você já perceber a atmosfera que vai acontecer o apelo, já fica um de um lado e outro de outro. Amém? Um homem e uma mulher. Os homens acompanham os homens e as mulheres acompanham as mulheres. Aí, conforme esses conselheiros que foram os primeiros vierem acompanhar pessoas, outro já vem e substitui, rápido, já fica lá, na extremidade. Não fica aquele negócio, eu vou ou não vou? Gente, só Jesus. Vamos ser mais proativos, amém? Proativo, eu olho para um lado, olho para o outro, não vem. A gente vai, ministro vai, não tem dessa não. A gente vai, mas... o ideal é que vocês vão, os conselheiros vão, amém? E aí, quando acabou o número de conselheiros, vai ter alguém liderando isso. Cada culto tem alguém liderando isso, ou é o Charles, ou é o Jaime. Acabou o número de conselheiros, essa pessoa vai chegar e dizer assim, ó, agora espera, né, tá a fila aqui enorme de pessoas para receber oração. Espera, quando eles sentarem, você vão. Controla o pessoal, controla a fila. E também, às vezes, acaba o espaço. Tem conselheiro, mas não tem espaço. Nosso espaço aqui é pequeno. Aí, para não ficar aquele bolo de gente aqui, já pensou? Então, tudo com ordem e decência. Amém? Esse é o trabalho. E aí tem uma observação, os conselheiros que estiverem na função de diácono, estiverem na portaria, na recepção, vão ser os últimos, mas nunca podem deixar a recepção vazia. Às vezes vai chamar um membro, é aquela famosa história que Marcelo às vezes fala, às vezes está na guerra, por assim dizer, aí, chama um membro, irmão, fica aqui, toma conta da porta aqui, e vai lá trabalhar como conselheiro, amém? Nos apelos aos chamados à frente. Assim que a pessoa for para frente, chegar, abraçar, ser solidário com ela, é aquilo que a gente já falou, amém? Não devemos induzir as pessoas a irem à frente. Está tendo o apelo para o novo nascimento, eu saio daqui, fulano, vai lá, você tem que aceitar Jesus, você tem que se reconciliar. Não, a pessoa ela tem que ir espontaneamente. Em alguns casos, bem esporádicos, isso acontece de forma esporádica, alguém que está do lado, às vezes alguém da família e tal, pergunta, você gostaria de ir? Eu te acompanho. Não, fulano, você tem que ir, tem que aceitar Jesus, olha. Não, isso é uma ação que a pessoa tem que fazer consciente. Amém? Amém. Os conselheiros, e os diáconos que estiverem também na escala, eles nunca ficam orando de olhos fechados, amém? E também, assim, quando as pessoas virem aqui à frente, a gente não vai orar pelas pessoas de olho fechado, não vai ficar falando alto atrás da pessoa, mesmo em línguas, amém? Aí eu vou chamar a Karine aqui para fazer uma demonstração. Cadê, Karine? Se prepare. André, você é uma pessoa que cedeu ao apelo, vem aqui à frente. Ela não está sabendo, não? Aí, o primeiro conselheiro, aquele que a gente falou como funciona, o primeiro conselheiro. Aí, estou aqui fazendo apelo, quer aceitar Jesus, quer se reconciliar, e a André já veio aqui na frente. Aí está o conselheiro lá, o conselheiro. Ô, conselheiro, olha a vontade do conselheiro. A pessoa está se sentindo muito acolhida com esse conselheiro aí, né?
A pessoa está ali chorando, ó. A pessoa está ali toda comovida e o conselheiro ali, ó, com cara de prejuízo. Obrigada, Karine. Agora já foi esse conselheiro. Manda substituir esse conselheiro. Vem o outro. Vem o próximo. Agora vai o conselheiro verbo da vida, vai. Padrão verbo da vida. Tá tendo acolhimento, amém, gente? Amém. Palmas para elas. Mas aprenderam principalmente o que não fazer? Amém, gente? Irmão, você não precisa ter uma profecia, uma palavra específica para cada pessoa que vem aqui na frente, não. Normalmente, na maioria das vezes, vai ser o básico. Amém? E o básico é fundamental. Amém? A gente vigia, se você sempre é o último, sempre que você vai lá na frente, você é o último a sair, já se avalia. Ué, por que eu sou a última? Por que eu sou o último? Tem algum procedimento errado. Amém? Porque só eu que fico... aquela coisa... Não precisa isso, amém? Então, os conselheiros também abrem espaço para receber as pessoas, deixar o corredor livre, amém? Evitar, e tem um grande mover, aí o conselheiro vem, pá, 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 juntando as cadeiras. Gente, a gente tem que ver que o Espírito Santo é uma pessoa e é sensível. A unção, às vezes, por causa de um barulho. Por que esse cuidado todo? Porque, às vezes, o Espírito Santo quer operar e, às vezes, por causa de um barulho, por causa de um descuido, aquela unção, ó, vai embora. E pessoas deixam de nascer de novo, pessoas deixam de ser curadas, porque a gente foi displicente. A gente tem que ter cuidado com isso, amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre o tecido. Cadê o tecido, Karine? Você não trouxe o tecido. Aí tem gente que fica assim, e esse pano? Qual é a desse pano? O tecido, queridos, esse tecido que a gente usa só tem o objetivo de cobrir a pessoa para que as partes dela que ela não quer mostrar fiquem à mostra. Que às vezes a pessoa se emociona, não veio com uma roupa adequada, aí se emociona, a roupa sobe. Não é? A gente não quer expor as pessoas. Não tem unção no pano. Não tem, a unção do pano é cobrir as vergonhas. E aí o pano, o Igor não está aqui, né? A gente fala assim, o conselheiro tem que ser invisível. E o pano também, o conselheiro não vai... Tem conselheiro que vem, aí pega o pano, ó, pega aí. Aí a pessoa que está visitando fica olhando, qual é aquele daquele pano, hein? Aí recebe uma oração, e eu não recebi o pano, não. Já me perguntaram, qual é a do pano? Qual é o mistério do pano? O pano é só cobrir, gente, para a pessoa não ficar com a barriga de fora, ou alguma outra parte, o cofrinho de fora. Entendeu? O mistério do pano é simples assim. Não tem muita... na verdade... É tudo ao contrário, né? Não tem unção, é uma coisa bem natural, é uma coisa bem física, por assim dizer. Aí no culto de grande mover, os conselheiros, os diáconos, têm que estar atentos às manifestações do diabo. Às vezes o diabo bate ponto, gente. E a gente tem que saber, às vezes a pessoa está lá,
a gente tem que discernir se não é demônio. E aí a gente não faz entrevista com o diabo, a gente não faz aquela festa toda com o diabo, não, gente. O diabo a gente expulsa e pronto. Chega no ouvido da pessoa, ó. Às vezes a pessoa vem aqui na frente, eu já percebo, pelo jeito da pessoa, assim, eu já chego assim, ó. Sai em nome de Jesus. Amém, recebe. Agora, beleza. Ninguém nem sabe que a pessoa endemoniou. Não precisa saber, não. Ih, teve até demônio no culto. Não precisa não, gente. Demônio não tem que ter ibope no nosso meio, não. Amém? Além do que, às vezes, expõe as pessoas. Vamos lá, pula aí. Sempre, às vezes, tem ministros que se movimentam na igreja, sai daqui, vai andar a igreja toda, pastor, Val, tem mais esse hábito, né? Flui mais dessa forma. Um casal de conselheiros vai seguir eles de forma discreta, invisível, praticamente. Amém, gente? Porque se eles forem orar por alguém, aí estão ali para ajudar a pessoa. Outra coisa, nem sempre a pessoa precisa cair, amém, gente? Tem gente que já fica satisfeita se a pessoa cai. Não necessariamente, a pessoa não precisa cair. Aí, se a pessoa, às vezes, você vai sentar a pessoa, às vezes a pessoa nem vai cair, não fica lá até a pessoa cair. Vou orar até cair, não precisa não. Mas tem gente que quase empurra. Nem vou falar. Eu sou ruim, gente, eu não caio não, mas eu já ouvi pessoa falar assim, eu até caí para acabar logo com o sofrimento. Estava me empurrando até cair logo para acabar logo com aquilo. Não, gente, não vamos fazer a pessoa passar por isso, amém? Os conselheiros não devem impor as mãos sobre as pessoas de forma aleatória. Imposição de mãos é doutrina básica, amém, queridos? É algo sério, então a gente não sai por aí impondo as mãos sobre a pessoa de forma aleatória. Normalmente, no caso de conselheiros, ele vai impor as mãos para a cura ou, normalmente, batismo no Espírito Santo. Amém? E aí a gente está avançando aqui, Jesus. Ministrando o novo nascimento, é uma atuação do conselheiro, né? Então, passa aí, Paula, vai passando. Pode passar esse. Pergunte sempre o nome da pessoa, sempre que você for orar por alguém, em qualquer situação, pergunte o nome dela. Pergunte se ela entendeu o que foi falado. Teve um apelo para novo nascimento. Às vezes o ministro explica o que é novo nascimento. Às vezes ele não explica, porque ele sabe que os conselheiros vão explicar. E aí você pergunta à pessoa se ela entendeu por que ela está ali. Já aconteceu comigo, queridos. Tem um apelo para novo nascimento. Eu chegar para a pessoa e perguntar assim, você entendeu o que foi falado? Por que você está aqui? É novo nascimento? É reconciliação? Não, eu estou com dor no pé. Então, a gente pergunta, a pessoa não queria aceitar Jesus, e aí eu orei pelo pé dela. Amém? Não, só vou orar se você aceitar Jesus. Não, orei pelo pé da pessoa e pronto. Amém? E explique rapidamente o plano redentor. Amém, gente? Não vou entrar em detalhes, mas você é crente, você precisa saber o que aconteceu com... Por que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida? Porque existiu a queda, né? Explique rapidamente que a humanidade se separou de Deus por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus para religar o homem com ele. E Jesus é o único caminho que liga a Deus, amém? Passa aí. Pode passar. Explica que ela precisa fazer uma oração. Cite Romanos 10, do 9 ao 10, você tem que saber, isso decorado, amém? Porque se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se com o seu coração crer, com a sua boca confessar, amém? Passa lá e faz uma oração simples. Não precisa ser uma oração de meia hora, orar pela guerra da Ucrânia, não. É uma oração ali para novo nascimento, amém?
Venho a ti, Jesus, creio que Cristo é o Filho de Deus, creio que ele morreu pelos meus pecados. Está orando Romanos 10. Creio que ele foi ressuscitado dentre os mortos, e aí recebo Jesus como Senhor da minha vida. Amém. Você fala e a pessoa repete, entendendo o que está falando. Amém? Passa aí. E aí você vai agradecer a Deus pela vida da pessoa, abençoar ela, sua casa, tudo rápido. Amém, querido? Solicitar que no final preencha uma fichinha com você. Essa fichinha vai para o controle da secretaria e depois o pastor vai chamar aquela pessoa, vai fazer um gabinete com ela, onde ela vai receber mais instruções. Passa aí. Ministrando batismo no Espírito Santo. Mesma coisa, pergunta o nome da pessoa, certifique-se que ele é nascido de novo, não pode receber batismo no Espírito Santo se não é crente, amém? Se não confessou Jesus ainda. Se ele chegar, não, nunca aceitei. Primeiro você ministra o novo nascimento, depois ministra o batismo no Espírito Santo. E aí, no ato de ministrar batismo no Espírito Santo, ele não deve ficar falando com a pessoa em outras línguas. Tem que explicar o que é batismo no Espírito Santo. Tem um livro que eu quero indicar para vocês que é 7 Passos para Receber o Espírito Santo. Todo diácono, todo trabalhador da igreja tem que ler esse livro. Amém? É fininho, encomenda com Rebeca. Passa aí. E oração de cura. Mesma coisa, pergunta o nome, pergunta qual era a enfermidade, né? Louve ao Senhor louve ao Senhor porque Jesus levou sobre si as enfermidades e dores dela. Fale versículos sobre o assunto. Vê aí? Tem que saber versículos sobre o assunto. Ah, não sei não. Então não pode. Passa lá. Amaldiçoe a doença ou a dor. Repreende o espírito de enfermidade. Fale com a doença. Ah, Senhor, se for da tua vontade, cura. Não, a gente repreende a doença. Doença, eu te repreendo em nome de Jesus. E injeta versículo de cura nela, de saúde. Agradeça a Deus pela cura recebida. Estou passando assim, gente, porque isso aí vocês têm no procedimento operacional de vocês, e vocês também têm que já ter essas palavras para ministrar para a vida, não é aqui na igreja, não. Passa lá. Apresentação e higiene pessoal. Diáconos, conselheiros e recepcionistas são os cartões de visita da igreja. Tanto podem repelir como atrair. Precisamos ter uma conduta compatível com a posição que ocupamos. Andar nos princípios da palavra. Passa aí. E aí a gente vai falar sobre roupa. Existem roupas, está falando aí, né? Existem roupas que não... Minha roupa não é indecente. E aqui a gente tem um padrão de vestimenta para servir no culto. Não é doutrina, não é costume, não quer dizer que eu vou para o inferno se eu usar outra roupa, mas para servir o culto, a gente não usa jeans rasgado, a gente não usa camisas de time, calças justas, saias justas, roupa acima dos joelhos, seja vestido, saia, costas aparecendo, homens com decote em V, e a justiça das calças é para homens e mulheres, amém? Não pode. A roupa deve funcionar de uma forma que, ao abaixar, erguer as mãos, nenhuma parte do corpo ou das partes íntimas fiquem à mostra. Às vezes tem que jogar o pano sobre o conselheiro, não é sobre a pessoa que está... já aconteceu já. Quem comparecer ao culto de traje inadequado não poderá exercer a função, mesmo que esteja escalado. Ah, mas eu cheguei na hora, corri tanto para chegar, olha, ensaiei. Ah, não sei o que, irmão, sinto muito, você não vai estar fora da escala hoje, por amor a você. Amém? Mesmo quando não estiver nas escalas, os ministros de socorros não devem comparecer ao culto com roupas curtas, justas, decotadas ou transparentes. Venha no padrão, até porque você está disposto a servir. Amém, queridos? Passa. E aí a gente botou alguns exemplos aqui do que não pode, errado, né? A calça rasgada é pecado? Não. Pode usar para ir ao shopping? Pode.
né? Aquele ali todo justinho, da unção da Friboi, embalado a vácuo. Esse aqui, bolso, aquele negócio de um monte de coisa. O Marcelo, sempre que ele vem ministrar, ele vai e me entrega a chave do carro. Porque fica aquele, sabe, bota um monte de coisa no bolso, fica esquisito, queridos. Né? Aquela chave de carro pendurada aqui, é cafona, sabia? Cafona. Homens, é cafona. Hoje em dia todo mundo tem carro. Não... Certo, né? Aí a gente já vê a pessoa ali com a roupa, camisa polo, poderia até ser a nossa camisa, essa aqui, né? O terno, olha que bonito. Esse aqui, ó, também, homens também, né? Com a retaguarda coberta. Vai lá. Passa. Mulheres também. Essa aqui tá linda, olha. Para ir trabalhar, para ir para o shopping, linda. Essa aqui tá linda também, essa aqui não. Essa aqui tá muito demais. Mas, para vir para a igreja não dá. Acima do joelho. Essa aqui, ó. Essa parte aqui, a gente sempre vai cobrir essa parte aqui. Essa aqui, né? Só Jesus. Isso aí está na unção da Jezabel. Certo. Aí, um vestido compridinho, midi. A calça larga, tá vendo aqui a diferença? Passa lá, outro certo, ó. Aqui é a nossa blusa, de repente, ó. Se a calça é justa, a bata tem que ser assim, gente, no meio da perna. Passa aí. Não vou me deter muito, não. Vocês têm lá no procedimento de vocês. Todo visual deve ser composto de forma a transmitir excelência. Não adianta eu vir, estou no padrão, estou toda coberta, mas parecendo um Pai João. Né? Parecendo o Agostinho Carrara. Tem que ter cuidado, né, gente? As crianças sabem o que é isso? Nem sabem, né? Toda uma estampa em cima da outra. Olha assim, o que é aquilo, gente? Procura ser, né, um padrão equilibrado, né? Apresentação equilibrada e ordeira, com todos os acessórios em conformidade com o padrão apresentado. Amém? E aí, essas regras não são para estabelecer usos e costumes fora dos horários de atividade ou cultos na igreja. Os membros estão liberados para vestirem-se de outra forma, desde que decentemente e de que forma que glorifique a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu posso usar bermuda, mas tem que estar de forma decente. Amém? Passa. Verifique sempre seu hálito, a higiene pessoal. Verifique seu hálito, se está suado, odor das axilas, sapatos e roupas limpas. Precisamos ser agradáveis ao ter contato com as pessoas. Né? Tem gente que vai cair na unção do bafo, né? Olha lá, aquele ali caiu. Né? Aí pega uma balinha, ali na cantina tem agora aquela house preta, não é isso? E ordem no culto. Diáconos e auxiliares devem interferir quando algo atrapalhar o culto. Conversas, barulhos, saídas constantes, uso de celular, crianças chorando ou correndo, ou qualquer atitude que venha causar impedimento das pessoas receberem a palavra. Vê que o cuidado é sempre com as pessoas e com a palavra. Amém? Vai. Diáconos e auxiliares precisam ter sensibilidade para intervir rapidamente quando uma criança estiver chorando ou fazendo barulho que atrapalhe o culto. As mulheres, normalmente, né? As trabalhadoras mulheres, vão oferecer ajuda aos pais e de forma acolhedora. Não é, sai daqui, seu filho está atrapalhando, não. Posso levar seu filho ao berçário? Você quer me acompanhar até o berçário? Sempre de forma amável, que a pessoa se sinta acolhida, cuidada. Amém, gente? Porque se o nosso filho não é bem-vindo, nós também não voltamos nunca mais. Mas, às vezes, a criança fica chorando, chorando, chorando. Os pais estão tão empolgados ali com a palavra, então tem que ser rápido.
Qualquer um de nós, qualquer mulher mais madura, pode fazer isso, pode socorrer a irmã ou o irmão, amém? Passa lá. Manter um coração de servo. Precisamos servir onde existe necessidade. Isso aí eu não vou fazer, não. Hoje eu nem estou na escala. Hoje eu só quero receber. Melhor coisa é dar do que receber, queridos. Nós somos supridos, amém? Quando nós ofertamos a nossa própria vida ao Senhor. Deus é um bom pagador e a gente tem que ter certeza, tem que estar convicto disso, que nada que nós fazemos para o Senhor é em vão. Não, eu já vim para receber, só receber. Não, cuidado